Emergência climática, desafios e soluções. Uma análise abrangente dos impactos sociais e econômicos da emergência climática, apresentando desafios e caminhos para soluções efetivas. A emergência climática e seus impactos abrangentes. A crise climática afeta profundamente todos os aspectos da vida no planeta, alterando ecossistemas, ameaçando a saúde humana e intensificando desigualdades sociais. O aquecimento global acelera mudanças climáticas drásticas, provocando fenômenos climáticos extremos e uma alarmante perda de biodiversidade, que traz desafios significativos para a sociedade. Impactos econômicos da emergência climática. Custos globais alarmantes. Os custos globais da emergência climática poderão chegar a 38 trilhões de dólares anualmente até 2049, afetando a economia de várias nações de forma significativa. Impacto no Brasil. Aqui no Brasil, o impacto da emergência climática já equivale a quase 10% de todo o nosso PIB. Isso é gigantesco, e a gente sente isso no dia a dia, nas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em 2024, nas secas prolongadas que castigam o Nordeste, e nos prejuízos para a agricultura, para cidades e para milhões de famílias. Tudo isso mostra como a crise climática pesa diretamente na nossa economia e na vida das pessoas. Custos de eventos extremos. Hoje, só os eventos climáticos extremos já geram um prejuízo de 13 bilhões de reais por ano no Brasil. E esse custo não é apenas financeiro, ele atinge diretamente setores essenciais como a agricultura, a produção de energia, o turismo e a infraestrutura das cidades. Basta lembrar das lavouras perdidas em períodos de seca, das usinas hidrelétricas comprometidas pela falta de chuvas, das enchentes que destroem estradas e moradias, ou ainda da queda no turismo em regiões afetadas por desastres. Tudo isso reduz a produtividade do país e afeta a vida de milhões de pessoas. Queda na produtividade. A emergência climática já provoca uma queda significativa na produtividade, e isso representa um desafio extra para a economia brasileira. O país perde capacidade de crescer de forma estável e sustentável. É o que acontece, por exemplo, quando colheitas inteiras são comprometidas por secas prolongadas, quando trabalhadores ficam expostos a ondas de calor que reduzem o rendimento, ou quando empresas precisam paralisar atividades por conta de enchentes. Tudo isso atrasa o desenvolvimento e aumenta a pressão sobre a economia. Responsabilidade das emissões de gases de efeito estufa. A emergência climática aprofunda as desigualdades sociais. Hoje, apenas 10% da população mais rica é responsável por cerca de 50% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Enquanto isso, são justamente as camadas mais pobres que sofrem os piores impactos, famílias que vivem em áreas de risco, comunidades que perdem suas casas em enchentes ou que enfrentam secas prolongadas sem acesso a recursos. Essa realidade mostra como a responsabilidade pela crise é desproporcional, e como os mais vulneráveis pagam a conta de um problema que não criaram. Vulnerabilidade das populações impactadas. Em contrapartida, cerca de 42 a 46% da população mundial vive em situação de alta vulnerabilidade diante da crise climática. São comunidades de baixa renda, povos indígenas, moradores de periferias e populações marginalizadas que sentem de forma muito mais dura os impactos das mudanças do clima. Essas pessoas enfrentam insegurança alimentar, perdem moradias em enchentes e secas, e têm acesso extremamente limitado a recursos para se adaptar ou mitigar os danos. Em outras palavras, quem menos contribuiu para o problema é justamente quem mais sofre as consequências. Populações vulneráveis e seus desafios. Povos indígenas em risco. Comunidades rurais vulneráveis. Populações de periferias afetadas. Fatores de vulnerabilidade social. Exposição a desastres naturais. Eventos climáticos extremos e suas consequências. 2024. O Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores tragédias climáticas da sua história recente. Foram 183 vidas perdidas e prejuízos que chegam a 120 bilhões de reais.
Tudo isso resultado direto da combinação entre eventos climáticos extremos e a falta de infraestrutura adequada para resistir a enchentes e deslizamentos. Essa tragédia mostra de forma dolorosa como os custos humanos e econômicos da emergência climática estão aumentando, e como a preparação e a adaptação ainda são insuficientes. 2023. O Brasil já registra uma sequência de secas severas e inundações em diferentes regiões do país. Esses fenômenos afetam diretamente a agricultura, com perdas de colheitas inteiras, e também a infraestrutura, destruindo estradas, pontes e moradias. No Nordeste, as secas prolongadas castigam produtores rurais e famílias que dependem da chuva para sobreviver. Já em estados do Sul e Sudeste, enchentes têm deixado milhares de pessoas desabrigadas e provocado prejuízos bilionários. Esses eventos mostram como a crise climática já está moldando a nossa realidade. 2022. Nos últimos anos, a frequência de ondas de calor e outros fenômenos climáticos extremos vem aumentando em todo o país. Esse cenário atinge em cheio as comunidades mais vulneráveis, moradores de periferias, trabalhadores expostos ao sol, idosos e crianças. As altas temperaturas afetam a saúde, reduzem a produtividade e agravam desigualdades sociais já existentes. Em paralelo, enchentes e tempestades intensas colocam em risco milhares de famílias que não têm infraestrutura adequada para se proteger. A emergência climática está tornando o dia a dia de muitas pessoas cada vez mais difícil e perigoso. Soluções e estratégias de adaptação. Investimentos e ações são cruciais para mitigar os impactos da emergência climática e promover um futuro sustentável. Investimento necessário. Requer um investimento de 0,8% do PIB até 2030 para implementar soluções eficazes. Transição energética. O Brasil precisa acelerar a transição para uma matriz energética renovável, diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis e fortalecendo a sustentabilidade do país. Justiça climática. É urgente adotar ações e leis mais rigorosas para punir quem causa grandes danos ao meio ambiente e evitar que essas práticas se repitam. Infraestrutura resiliente. Precisamos investir em infraestrutura resiliente, capaz de suportar as mudanças climáticas e minimizar os impactos sobre cidades e comunidades. Planejamento urbano. É essencial implementar estratégias urbanas inteligentes, preparando as cidades para se adaptar às novas realidades climáticas. Cooperação internacional. Necessidade de financiamento e tecnologia colaborativa em nível global para efetivar as soluções. Ação urgente para um futuro sustentável. A emergência climática é um desafio multidimensional, que não pode esperar. Ela exige uma resposta rápida e integrada. Precisamos unir forças sociais, econômicas e ambientais para enfrentar essa crise de forma eficaz. Só assim poderemos proteger as populações mais vulneráveis, garantir desenvolvimento sustentável e construir um futuro seguro para todos.